Olá para você que acompanha as atualizações do portal Banda B. Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo do portal. Eu sou Rodrigo Silva e o papo de hoje é um pouquinho diferente. É sobre negacionismo, esse mal tão grande aí que vem atrasando a vacinação contra a Covid no mundo inteiro. Recentemente, a França tem sido alvo de protestos de grupos anti-vacina. Na França, alguns preferem não tomar a vacina, alguns têm pago centenas de euros aí para obter falsos atestados de que tomaram, outras pessoas têm atacado postos de saúde. Infelizmente, o negacionismo e os antivacinas estão crescendo e não é só na Europa, aqui no Brasil também. É isso que nós vamos entender hoje. Para entender como esses grupos efetivamente funcionam, eu converso hoje com o professor e filósofo Antônio Djalma Júnior, ele que é professor da Universidade Positivo. Professor, obrigado por atender a Banda B. Eu que agradeço pelo convite, uma oportunidade imensa e prazerosa estar aqui contigo novamente para mais esse bate-papo, que tenho certeza que vai ser bem bacana para os nossos ouvintes. Professor, então já vamos começar pela bomba, professor. Manda lá. A gente está tendo esses protestos na Europa, um modo de agir, assim, no mundo inteiro desses movimentos, o modo de agir deles parece até similar. Só que eu tenho a impressão que esses movimentos negacionistas e antivacinas estão crescendo por aqui também. Como é que o senhor está vendo esse contexto todo? Bom, Rodrigo, acho que uma primeira ideia é importante mencionar qual é o motivo que desencadeou essas revoltas, né, esses protestos na França. E os motivos são exatamente as políticas públicas, os decretos, as leis que têm surgido recentemente, uma forma de tentar estabelecer contramedidas em relação ao avanço da Covid, que tem aí beirado a uma quarta onda já na França. Então isso preocupa muito a todos, né, sobretudo aos governantes de lá. E o mais emblemático, né, a mais emblemática restrição que foi imposta aos franceses foi exatamente o último decreto lá do Macron, e aprovado inclusive com a aprovação do parlamento francês, que exige o passe sanitário. Já estava sendo exigido em eventos com mais de 1.000 pessoas, em shows, né, em aglomerações um pouco mais em nível macro, mas agora, a partir da semana passada, começou a ser exigido também para locais culturais, como museus, como cinemas. Isso já causou um certo reboliço na população francesa, e a partir da semana que vem, Rodrigo, 9 de agosto, né, as medidas ainda ficam mais restritivas. O passe sanitário será exigido também para a entrada de bares, restaurantes. E o povo francês, que é um povo que gosta muito do princípio, do valor da liberdade, se rebelou e achou que essa proposta do Macron fere essa liberdade de ir e vir do povo francês. E veja, por que eu cito isso nesse primeiro momento? Porque, como você citou, compras de atestados que beira aí de 200 a 500 euros, o povo pagando, inclusive uma quadrilha foi desmantelada recentemente por vender atestados, e não apenas a venda de atestado, mas também a depredação de postos de saúde. Tudo isso foi desencadeado por conta desse quesito. O fato é que diante de um avanço da Covid, novamente, né, veja, com os altos e baixos, estamos assistindo a uma quarta onda na França. Mesmo assim, e sabendo que a vacina seria o método mais eficiente, temos movimentos de contraposição. Parece que aqui dá a dica de dois valores que são distintos, mas que merece a nossa atenção e a nossa crítica, Rodrigo. Justamente porque quando se trata de mortes e se trata de agir publicamente, como através de políticas públicas, não dá para brincar, não tem volta, pessoas morrendo, pessoas se contaminando, famílias inteiras sofrendo, é preciso um olhar atento para isso. Parece que apenas a ameaça de uma quarta onda não é suficiente. Parece que apenas a vacina não é suficiente para apaziguar os ânimos. É por isso que a gente vai discutir em vários outros pontos aqui que envolvem essa realidade. E por aqui, professora, como é que isso está no Brasil? Na sua visão, a gente tem visto alguns atos de pessoas contra a vacina também. E por aqui, na rede social, parece que esse aparato é bem forte, né?
Sim, sim. Mas veja, Rodrigo, isso não é uma novidade, tá? Movimento antivacina no Brasil, ele é histórico, ele é cultural. E acho que vale a pena aqui a gente lembrar um dos episódios mais famosos de uma revolta da vacina, que aconteceu lá no ano de 1904, na cidade do Rio de Janeiro. E veja, naquele contexto, Rodrigo, 1904, nós registrávamos, por conta da varíola, uma doença que matava muita gente, literalmente, tinha sido registrado no ano de 1904 7 mil casos da doença. São dados que parecem menores diante de uma pandemia do Covid-19, mas que para a época eram muito alarmantes. E, de fato, eram dignos de ser considerada uma epidemia, não uma pandemia, porque não envolve outras localidades, mas sim uma epidemia local no nosso país. E sem contar, tem esses registros históricos de 7 mil casos no ano, mas há muita subnotificação semelhante ao que acontece num contexto de Covid-19 na atualidade. A diferença, talvez, Rodrigo, é que nessa revolta da vacina, lá no ano de 1904, o principal meio de combate à doença era a vacina. Aqui nós temos as restrições, o isolamento, nós temos medidas de higiene pessoal, álcool em gel. Nós conseguimos criar mecanismos de barrar o contágio e a disseminação por outros meios que não a vacina. É isso que, na verdade, deu fôlego e nos manteve atentos, esperando a bendita imunização pela vacina. Mas o fato é que lá não. E de modo muito semelhante, por isso que eu fiz questão de citar as políticas públicas e, ao mesmo tempo, os decretos do Macron na França, na atualidade, porque lá em 1904 nós tivemos também algumas leis que impunham restrições, impunham de maneira bem rigorosa. A lei que o Congresso Nacional, encabeçado pelo projeto do chamado Oswaldo Cruz, médico sanitarista famoso, né, na nossa história, impunha um projeto de lei instaurando a obrigatoriedade da vacinação e ainda a revacinação em todo o país, que nunca tinha sido cumprido. A varíola já era um problema desde os tempos do Império, Rodrigo, mas que nesse ano de 1904, um surto muito grande chamou atenção e levou então ao Congresso esse projeto de lei encabeçado pelo Oswaldo Cruz. O fato é que a nova lei continha restrições rigorosas. Incluía multas a quem não se vacinasse, exigência de atestado de vacinação na matrícula para as escolas, acesso a empregos públicos, também exigia esse atestado de vacinação para fazer casamentos, viagens ao exterior, além de possibilitar serviços sanitários. E essa lei dava a condição de que o agente de saúde pública pudesse ir até a casa do morador para vacinar. Então, veja, todas essas restrições causaram um certo alvoroço na população do Rio de Janeiro naquele período e, ao mesmo tempo, causou a revolta. Só que aí, Rodrigo, me permita me alongar na minha resposta, Pode falar. semelhante ao que está acontecendo na França nesse momento, no Brasil e no mundo, não é apenas a causa da vacina que está na pauta. Não é o ser contrário à vacina ou ser a favor da vacina que está na pauta e que causa esses protestos e esses movimentos. O que está alinhado e aliado a isso é exatamente questões políticas e ideológicas. E esse talvez é o sinal de alerta mais importante num bate-papo como esse. Porque, assim como em 1904, a revolta da vacina estoura porque Rubem Alves, então presidente, tinha desalojado pessoas, tinha promovido despejos na população por conta de obras públicas, alargamento de ruas, excluindo as camadas mais pobres do convívio das zonas consideradas nobres. Isso faz com que cause um ranço, literalmente, contra o presidente, que não acontecerá em outras campanhas de vacinação. A título de exemplo, Rodrigo, para finalizar esse bate-papo aqui nesse momento, em 1908, apenas 4 anos depois da revolta da vacina, foi feita uma campanha com leis mais rigorosas e com um alcance muito maior, sem resistência nenhuma. Por que isso aconteceu? Por que a mesma população do Rio de Janeiro não se rebelou em 1908? Porque não tinha todos os outros problemas políticos e ideológicos do momento de 1904. Então, Rodrigo, é preciso atentar para itens, elementos que estão para além da vacina quando a gente olha esses movimentos e esses protestos. Então, se a gente for pensar, não é exatamente algo novo, né? A gente tem Exato. questões políticas e ideológicas envolvidas, você tem restrições rígidas ao longo da história,
E só que atualmente, professor, a gente tem um elemento muito novo que é o advento, essa evolução das redes sociais, né? As campanhas de desinformação, que coisa mais comum do mundo, em grupo de família, é muito comum a gente ver Sim, essas sim. informações falsas, principalmente sobre vacina. Como é que o senhor está vendo isso, professor? Porque isso, acredito eu, que é realmente uma grande novidade nesse elemento todo, que ao longo da história parece que alguns aspectos se replicam, mas agora nós temos uma novidade. Perfeito. Veja, e essa novidade, ela tem alcance e uma proporção, podemos chamar isso de nunca visto antes. Porque se em tempos de divulgação de informações dúbias, falsas, para manipulação das massas, sempre foi utilizado isso, mas o alcance estava restrito a tecnologias muito rústicas, né, podemos dizer assim, ou se não rústicas, mas com alcance menor, hoje está na mão de qualquer indivíduo. O Brasil tem aí mais celulares, né, cadastrados, mais chips de contas de telefone cadastrado do que população. Então, veja, é como se tivesse mais celular para a gente nesse mundo, né, no Brasil. E o fato é que o alcance desses memes, dessas campanhas de fake news, elas estão num alcance nunca visto antes. Mas veja, novamente, fake news não é novidade. Se você observar bem, na Revolução Cubana, né, com Fidel Castro, Che Guevara, a principal linha de pensamento dos guerrilheiros, dos revolucionários, né, comunistas, era exatamente esse: tomar os meios de comunicação, porque ele sabia que com os meios de comunicação no poder deles, a manipulação das massas favoreceriam o seu projeto. Tanto é que Che Guevara ajuda a criar uma rádio comunitária, uma rádio clandestina, né, a chamada Rádio Rebelde, lá em 58, e que ele conseguiu um canal de comunicação com os guerrilheiros, e isso fez toda a diferença para depor o ditador Fulgêncio Batista. E aí não só um fato histórico, né, mas na literatura nós temos aí George Orwell, né, com seu livro 1984, nos dando uma belíssima demonstração do poder das famosas fake news. Né? Quem leu o livro, né, e tem um filme também, vai lembrar que toda a manipulação de informação por meio do governo, do grande Big Brother, né, que fiscalizava e vigiava a todos, era exatamente por meio do famoso o Ministério da Verdade. É irônico, né? Ministério da Verdade para propagar informações falsas que atenderiam exatamente a esse objetivo de manipulação. Aqui no Brasil, Rodrigo, nós temos o famoso gabinete do ódio, né, que foi decisivo não apenas para a polarização ficar mais acirrada no plano político dessas ideologias distintas, mas mais do que isso ainda, para auxiliar na divulgação de ideologias partidárias do atual governo. Com isso, nós temos, então, informações sobre vacina, sobre isolamento, aquilo que a ciência, a Organização Mundial da Saúde, os sanitaristas, epidemiologistas defendem à luz de um conhecimento chamado ciência, são amplamente desmascaradas, falseadas ou apenas manipuladas para fins ideológicos e políticos. E aí nós temos um grande problema, Rodrigo, que é exatamente a dificuldade de levar informação adequada para, de fato, fazer um combate sério a uma pandemia que tem matado tanta gente no nosso país, para a população agir de maneira coletiva. A imunização ela é importante, mas valorizar as decisões e as restrições e as ações coletivas, elas são tão importantes quanto. Mas vamos falar um pouquinho mais nos próximos tópicos da nossa pauta de hoje. A gente já está chegando nos nossos últimos minutinhos e eu queria te perguntar, professor, até o momento, assim, a gente não tem pesquisas efetivas, dados que mostrem o impacto da desinformação na vacinação da população, né? Porque tem muita gente que está tomando a primeira dose da vacina, não está comparecendo para tomar a segunda, apesar de ser muito importante. Como é que o senhor vê essa questão de hesitação pela vacina e movimentos anti-vacina? Isso ao longo da história também, para a gente refletir. E eu queria saber se essa realidade é ameaçadora para a saúde pública como um todo, né? Analisando o nosso contexto.
Veja, é ameaçadora e problemática, porque quando eu mencionei lá na tua pergunta lá sobre a França e o que o Macron fez de decisão, de legislação e que causou todo esse protesto, né, desses defensores de um movimento antivacina, o simples fato de ver os aumentos dos casos oficiais subindo drasticamente, preocupantemente, não são suficientes justamente para dizer é uma gripezinha, isso aqui a cloroquina resolve, isso aqui o governo está superestimando, está manipulando informações, está causando alarde para manipular a população. Quando essas informações dúbias, falsas, provocam a desinformação, nós temos literalmente prejuízos sociais. E o fato é exatamente isso, né, que essas manifestações de movimentos anti-vacina, esses protestos, Rodrigo, não levam para as ruas e não levam as pessoas a compartilharem no WhatsApp, nas redes sociais, apenas quem defende que a vacina não tem eficácia. Pelo contrário, vai todo num bolo. É como se a gente estivesse jogando a criança junto com a água suja da banheira, porque ali tem pessoas que já tomaram vacinas, que já se imunizaram, que defendem a ciência, mas que de repente, por conta das restrições, está no mesmo lado da polarização dos antivacinas, acaba sendo tomado e manipulado, poderíamos dizer assim, né? E qual é o problema disso? O problema é que as restrições, as medidas sanitárias, o isolamento, a própria imunização, ela avança a passos lentos, ela não consegue se tornar efetivo, continua sobrecarregando o nosso sistema de saúde público, não só o público, mas o privado também, onerando ainda mais o Estado, os cofres públicos, né? E não atendendo toda a demanda, causando ainda mais mortes. O fato é o seguinte, que essas restrições de isolamento que o governo francês fez e que aqui os estados e os municípios impuseram como medida, trouxeram, Rodrigo, resultados surpreendentes. Veja, quando a gente analisa os gráficos e as estatísticas, e aí que não estou dando opinião, são fatos que estão sendo demonstrados via estatísticas, quando há restrição, há uma diminuição do contágio, há uma diminuição no número de mortes diário. Então, nós estamos salvando vidas. Mas a economia, todo aquele dilema, as pessoas estão morrendo de fome, a economia vai matar mais gente do que a pandemia. O fato é que nós precisamos de políticas públicas eficientes. E só a título de exemplo, Rodrigo, quando no pior momento político mais conturbado, que foi a nossa ditadura militar, para ganhar legitimidade diante de órgãos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, os militares que estavam no poder encabeçaram campanhas de vacinação muito eficientes contra a poliomielite, contra a própria varíola. Foi no governo militar que a varíola foi erradicada e nós ganhamos um selo que deu prestígio. E isso garantia para os militares uma propaganda muito positiva. Ou seja, combater doenças por meio de vacina no pior momento da ditadura militar, foi considerado um grande avanço nessa campanha. E aí é muito estranho, né? Em tempos em que a liberdade e a valorização de certos valores de cidadania que a nossa Constituição trouxe e que aboliu e erradicou os perigos de uma ditadura, né? Ainda meio velada, mas estejamos regredindo nesse quesito. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se há campanhas efetivas, com participação da população, da sociedade civil, e se há políticas públicas, decretos, tudo alinhado, todos nós saímos ganhando. Não à toa, Rodrigo, países que mudaram o seu sistema político, mudaram sua organização política, como foi os Estados Unidos recentemente, acabaram tendo aí quase uma erradicação e um controle absoluto da pandemia. Enquanto isso, nós estamos ainda caminhando, engatinhando, e se nós vacilarmos, literalmente teremos uma terceira onda muito facilmente, e aí novamente o pesadelo volta, novamente a dificuldade de voltarmos ao normal. O fato é, precisamos responder a isso e precisamos entender que vacina não é um direito individual apenas, é um direito coletivo. Eu me imunizo não porque eu estou aqui
querendo pensar apenas no meu próprio umbigo, mas porque tenho familiares, porque tenho parentes, porque tem a escola do meu filho, porque tem os parentes da escola do meu filho, tem toda uma rede interligada que precisa disso. Então, é um ato coletivo. A gente precisa pensar na coletividade mais do que na própria imunidade. Mas aí é bate-papo para outras conversas também, e a gente continua esse bate-papo depois, tá? Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. E eu que agradeço, fico sempre à disposição aí de vocês, beleza? Abraço. Obrigado. E se você quer ver essas e outras entrevistas do Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar o www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Esse link está na descrição do vídeo e ainda hoje nós teremos um material escrito sobre o assunto no portal. O vídeo da entrevista também estará na matéria que vai ficar ali no Fique Sabendo. Professor, obrigado novamente. E, pessoal, até a semana que vem. Nessa sexta não temos entrevistas, mas na semana que vem eu volto. Tchau.